lá no nosso canal no YouTube. Tá? O Bruno está aí também para apoiá-lo. Então, boa sorte, pessoal. Pode começar aí, Thiago. Boa tarde, galera. Agradeço a presença de vocês. Estava dando uma analisada nos usuários ali do lado, então grande parte eu conheço, até pessoalmente, e outros de Skype e de grupos de X3. Então, para quem é novo no X3, hoje vocês vão ter uma ideia geral dos parâmetros necessários para tornar capaz o X3 calcular uma regra de imposto, seja de compra ou seja de venda. Para quem já conhece o X3, vai pegar mais a parte, não sendo consultor da OTEC, um desenvolvimento feito pela empresa que troca totalmente o jeito que é desenvolvido e que é parametrizado as regras fiscais dentro do X3. Então, é uma oportunidade legal de pegar um conhecimento novo, mesmo sendo um assunto inicial para um projeto. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. O Bruno passou no primeiro treinamento dele, eu queria reforçar o SageCity, porque o X3 não é um produto nacional. Então, ele foi localizado, logo a localização brasileira não tem ajuda dentro do sistema. Então, o apoio que vocês vão ter é no SageCity. Quando a gente entra... Eu entrei... Deixa eu voltar aqui, que foi muito rápido. Eu vou voltar lá na tela inicial. Mas são os grupos de apoio. Aí a gente seleciona o país Brasil, ele já traz nessa aba. Aí dentro de SageX3 Brasil, tem alguns fóruns aqui dentro, onde são compartilhados documentos. Principalmente as hotfix, são as atualizações de sistema e correções de bugs, e dúvidas, que normalmente quem responde 90%, se não mais, é o Diogo Creminice, que vocês também já conheceram nos outros vídeos. Então, por exemplo, se eu venho aqui e procuro por IBPT, eu tenho aqui questionamentos e dicas de como parametrizar ou como importar a tabela IBPT dentro do X3. E isso para todos os assuntos. Se eu quiser saber o que o X3 trata de FCI, eu posso jogar FCI aqui e consigo ver através dos documentos como que está a evolução de determinado tema dentro do X3. Então, só para reforçar esse ponto. O assunto é grande, então eu vou tentar passar mais objetivo e o vídeo vai ser disponível, depois dá para a gente revisitar. O primeiro cadastro que a gente tem que fazer é no estabelecimento. Então, é dentro de parametrização, estabelecimentos. Eu tenho uma aba aqui de configuração de impostos. Nela eu digo se meu estabelecimento é contribuinte de ICMS, se ele pode ser substituto tributário em determinado estado, e eu digo aqui embaixo qual que é a inscrição estadual, se ele é contribuinte de IPI, e aqui eu faço a parametrização do valor mínimo de retenção de impostos nos casos de serviço. Então eu coloquei aqui para o ano de 2020, R$10 para o imposto de renda, para o INSS, para o imposto de renda à pessoa jurídica e para as contribuições federais, PIS, COFINS, CSLL. Esse é standard. Ponto aqui, depois eu vou repassar, porque esse daqui já é customização da OTEC. Então, nos projetos fora OTEC, vocês não veem esse campo. A lógica do X3 em todos os módulos, ela já tenta orientar pela metodologia de implantação. Então, quando você seleciona um menu, ele vem descendo a ordem que você precisa parametrizar. Por exemplo, em parametrização, em parâmetros gerais, legislação brasileira, eu tenho alguns módulos ou funções, que é a comunicação, modelo documento fiscal, documentos fiscais, por assim vai. Então, o ideal é sempre seguir a ordem. Então, dentro de comunicação, essa função desculpa pela nossa base não ser a última versão disponível,
já está ficando obsoleta. Eu não preciso mais parametrizar essa comunicação para a última versão da V12, porque essa porta aqui de comunicação, se é homologação ou produção, o ambiente que eu vou comunicar minha nota, já está dentro do estabelecimento. Assim como o certificado digital, eu anexo lá também. Mas aqui a gente precisa configurar. Se for uma versão 8, também precisa. Então, aqui é a porta de comunicação. A versão da nota fiscal agora é só 4.0 disponível. Esses aqui são contadores de lote standard. Aí, no caso, a gente está no ambiente de homologação, sem grandes detalhes. Os modelos de documento fiscal já vem pré-carregado pelo sistema, mas se porventura algum não tiver carregado, você pode criar na mão. Então aqui tem os mais comuns, tem o 55, nota fiscal eletrônica, 56, que é o sem comunicação, tem as notas de serviço, tem os modelos de CTE, modelo para compra de energia elétrica, para compra de pagamento de nota de telefone, tem tudo aqui. E essas duas informações a gente vai usar dentro de documentos fiscais. Aqui começa a ter mais uma análise já mais detalhada para como que é o cenário dentro do cliente. Então, por estabelecimento, eu vou ter meus documentos fiscais. Por exemplo, essa base aqui estava zerada, então eu criei alguns exemplos só. O meu documento fiscal que eu vou usar nas notas de entrada. Então, meu modelo vai ser 55, somente produtos. As notas de serviço, tem a flagzinha somente serviço. E nota conjugada, eu não criei nenhum exemplo aqui, mas seria essa terceira flag, produtos e opcionalmente serviços. Esse daqui são notas de subcontratação, beneficiamento externo, que tem serviço e produto na mesma nota. Se for um documento de venda, eu tenho que indicar que vai ser uma numeração automática e qual que é o meu contador. Esse vai ser o número da nota fiscal, o número da NFE. Então, não tem nenhuma nota comunicada aqui, ele está zerado. Aí, ele vai comunicar pela porta que a gente criou lá na comunicação, no caso, levaria para homologação. Mesma coisa para serviço, só que aí serviço leva para a prefeitura. Conversão de importação de XML, eu não vou... Posso até entrar para mostrar a função, mas eu não vou passar nesse ponto, porque como a gente tem pouco tempo, eu ia focar mais no cálculo das regras fiscais, parametrização de compras e de vendas. Aí os demais pontos que são parametrizações fiscais, como uma conversão XML, uma exportação das entregas fiscais, eu não vou abordar nesse vídeo. Então, se eu fosse parametrizar uma importação XML, seria por estabelecimento. E aqui são filtros que eu vou fazer o meu depara. Então, ele segue como se fosse uma matriz de prioridade, vai ter 1, 2, 3, 4. Essas colunas são de filtro, eu posso fazer regras por fornecedor, por artigo, ou criar fórmulas dentro do X3. E esses demais campos são os campos de depara, que vai ser o CFLP de saída, que vai estar na nota do fornecedor. E o CFLP de entrada, que é o que vai dar entrada no meu sistema. E assim eu tenho CST de ICMS, saída e entrada, PIS, COFINS, tudo aqui. Então eu não vou abordar esse ponto nesse vídeo, até porque mesmo parametrizando a conversão de importação para compras, eu precisaria das regras de compras criadas. Então isso daqui seria um passo adiante. Operação fiscal.
A operação fiscal, o responsável, tanto do cliente quanto o consultor que vai acompanhar essa implantação e até o suporte, precisa estar envolvido no levantamento de dados da empresa. Ele tem que estar ciente de como que foi classificado os produtos, os itens, as categorias ou família estatística. Ele tem que saber o que diferencia um ou outro. Tem que estar ciente de como que se comporta os terceiros, tanto o cliente quanto o fornecedor, porque a definição dessa operação fiscal é o primeiro passo no registro de um documento, o primeiro passo da parte fiscal. Então, ele vai orientar a aplicação das regras até mesmo contabilização. Se eu tenho um item que ele é vendido, que eu posso comprar ele tanto para consumo quanto para usar na minha produção, uma das formas que eu posso diferenciar a conta que eu vou movimentar na contabilidade pode ser um filtro via operação fiscal. Então, se eu estou usando uma operação fiscal de compra de uso e consumo, eu posso fazer ele olhar para uma conta, e se eu estou usando uma compra para industrialização, eu posso fazer ele olhar uma outra linha. Então, esse daqui é importante, esse passo. Eu vou abrir uma segunda aba. E agora é interessante a gente mostrar dentro do sistema onde que a gente vê essas informações. Então, eu vou no módulo de compras, vou utilizar a função encomenda. Vai ser o meu pedido de compra. Bom, vou deixar ele carregando aqui, que fiz uma série de validações nessa base aqui hoje para deixar ela operando. Em agradecimento especial também ao Bruno, que dedicou uma parte do final de semana dele para ajudar a montar essa base. Então, tá, operação fiscal. Deixa eu abrir uma outra aba. Eu vou abrir uma de venda também. Aqui, a de compra carregou. Então, essa daqui é a tela de pedido de compra do X3 na versão full. Então, futuramente, quando eu for ter o módulo de compra ou de venda, vocês podem ver que dá para limpar muitos campos que tem aqui dentro, até porque não é utilizado no cenário nacional. Então, vou dar um novo. O estabelecimento já veio preenchido para mim. Eu tinha cadastrado alguns fornecedores. Vou selecionar o fornecedor, pegar o 3. Então, eu tinha cadastrado esse fornecedor como contribuinte de ICMS. E vamos ver de que estado que ele é. Ele é do Rio de Janeiro. Então, ele é de fora. Então, o primeiro passo que tem fiscal é escolher a operação fiscal. Então, que tipo de compra que eu faço desse fornecedor? Uma compra de serviço, uma compra para uso e consumo, uma compra para industrialização ou para revenda? Então, eu vou selecionar a compra de industrialização. Então, todas essas opções que a gente cria aqui, elas já são pré-filtradas. Podem ver que aqui tem compras, retorno de remessa, simples remessa, devolução de compras e algumas de vendas. E quando eu seleciono na lupa,
eu não tenho mais todas essas opções disponíveis. O sistema já começa a fazer os seus filtros. Então, dentro da minha operação fiscal, eu insiro o documento fiscal, que diz se é uma nota eletrônica, se é uma nota de serviço, qual que é o tipo da nota que eu vou registrar. E eu tenho a categoria do CFOP. Então, a categoria do CFOP tem uma diversidade aqui, e naquela função de compras, eu só posso utilizar as que são de compras. Então, eu posso fazer uma compra nacional, que o fornecedor é brasileiro, uma compra importação, que o meu fornecedor é de outro país, e só essas duas. Indicador de presença. É mais se vai fazer compra pela internet ou não, mas nos meus exemplos aqui eu deixei não se aplica. Finalidade. Nesse caso de compra vai ser uma nota fiscal normal. Na de devolução, depois eu vou mostrar para vocês, a finalidade da devolução de mercadoria. Se eu for fazer uma entrada de um CTE, que esse CTE vai valorizar o meu estoque, então é uma fatura complementar. O tipo de documento, o tipo de operação fiscal tem que estar como finalidade nota complementar para eu poder fazer o registro. Então, no caso da destinação aqui, está industrialização, eu tenho uso e consumo, ativo imobilizado, compra para revenda e outros, não, sem impressão de DANF. Aqui eu já tenho um campo de CFOP, que é o meu primeiro lugar de onde eu já posso deixar setado um CFOP padrão para ir nas minhas linhas. Então, não é indicado para as operações de compra, porque compra eu posso ter diversos CFOPs para uma mesma operação fiscal. Mas é interessante para as operações de remessa. Por exemplo, eu posso deixar uma operação fiscal de entrada de amostra grátis e já colocar o CFOP aqui de amostra grátis. Entrada para conserto, já coloco o CFOP de conserto. Transferência interestabelecimento, já coloco um CFOP de transferência. Então, nas transações de remessas, é mais aproveitado esse campo aqui. No caso das entradas, eu posso escolher zerar o ICMS na entrada ou não, assim como me creditar dos impostos ou não. Então, como eu estou fazendo uma compra para industrialização, eu vou ter direito a esses créditos. Deixa eu cancelar aqui que eu não fiz nenhuma modificação. Então, voltando na tela de encomenda, eu vou selecionar a minha compra de industrialização e não vou passar os detalhes dos campos, vou focar mais nos campos do fiscal. Eu já viria lançar o meu produto na linha. Então, eu vou comprar dele uma peça para revenda. Não, na verdade, o código do meu produto é peça para revenda, mas eu vou comprar... deixa eu trocar aqui em cima para manter o exemplo mais real. Compra para revenda. Então, vou colocar uma quantidade encomendada, 500 peças. Um preço bruto de R$ 25. Então, eu dei um Enter e ele já foi. Então, não tem mais nenhum campo obrigatório para preencher. Não tem porque eu já deixei umas regras criadas anteriormente para sugestão de CFOP. Então, aqui ele já me sugeriu o 2102. Compra para comercialização revenda. Então, como que essa informação chegou aqui? Uma possibilidade é dentro da operação fiscal, mas eu já informei que eu não costumo colocar em operações de compra e de venda um CFOP padrão, só nas de remessa. O X3 tem sugestão de CFOP. Então, deixa eu sair desse cadastro de operação fiscal. Então, essa parte, a parte de dados de base, de parametrização, a gente passou. E agora entra na parte de base de dados. Só um detalhe, as informações de parametrização
costumam ser por estabelecimento. Então, comunicação, se eu tiver 4 estabelecimentos dentro do X3, eu vou ter uma comunicação para cada um deles, assim como todos os demais cadastros. Eu vou ter operação fiscal de compra de matéria-prima para o estabelecimento 1, outra para o estabelecimento 2. Esses cadastros são por estabelecimento. Quando a gente vem para dados de base, esses cadastros já são comuns. Então, eu não preciso ter um CFOP por estabelecimento. Eu vou ter um CFOP cadastrado dentro do X3, igual. Então, esse daqui a gente fez uma importação de uma outra base qualquer nossa, só para deixar um histórico criado, para entender como que é a lógica do sistema. Então, eu tenho um CFOP, ele tem a flag se ele está ativo ou não. Eu costumo deixar sempre o CFOP sem variação inativo, para eu ter certeza que aquele CFOP alguém criou, não é alguma coisa que já veio cadastrada dentro do sistema e deixar na dúvida se foi verificado ou não aquele cadastro. Então, eu sempre começo do 1. Meu CFOP é de compra nacional. Eu tenho quais impostos incide nesse CFOP variação 1. Então, incide o PIS, não incide ICMS, ST, COFINS, IPI e ICMS. E além de incidir esses impostos, eu digo se eu me acredito ou não. Então, para eu dar entrada numa nota, o X3 calcular o imposto e eu fazer minha entrega fiscal e esses impostos aparecerem lá como crédito, tanto na operação fiscal tem que estar com as flags de crédito de imposto marcado, quanto nos códigos de CFOP. Se um dos dois estiverem desmarcados, o X3 vai calcular um imposto, mas não vai ser creditado o imposto. Então, é uma conferência que tem que deixar bem afiada. E o que faz uma variação ser diferente da outra? Basicamente, as CSTs. Então, para o meu CFOP variação 1, eu tenho operação com direito a crédito para PIS e COFINS, tributado integralmente para o ICMS e tributado integralmente para o IPI também. O que tem a 2? Então, a 1, o título dela, compra de matéria-prima com crédito de ICMS e IPI, compra de matéria-prima com ICMS sem IPI, então o CST do IPI já mudou. Compras de embalagem com ICMS diferido, então CST do ICMS diferido. Então, a gente tem que fazer um levantamento com o cliente de quais são as variações de CST que ele pratica para cada CFOP. Aí lista, pode ser num Excel, na melhor metodologia que vocês acharem, e cria uma vez cada um CFOP desse. Então, uma vez criado o CFOP, a gente tem o cadastro de sugestão de CFOP. Então, o CFOP está aqui em códigos fiscais. Eu tenho aqui embaixo determinação, sugestão do CFOP. Então, essa combinação de CFOP com sugestão é o segundo passo. O primeiro começa ali na comunicação e vai até a operação fiscal. É a primeira informação que eu digo para o sistema. O segundo é o CFOP. Então, eu posso só criar o CFOPs manual e o cliente inserir manual também, assim como eu posso já criar as sugestões. Então, como está essa sugestão do modo standard do X3? Eu tenho, por estabelecimento, segregado entre compra e venda. Então, ele segue como se fosse uma matriz, esse parâmetro também. Ele vai seguir a hierarquia da prioridade. Então, prioridade 1 é a minha regra mais forte. Então, se essa condição for verdadeira, ela vai ser aplicada e não vai olhar as demais. Se essa condição for falsa, ele vai passar para a linha de baixo. E assim sucessivamente. A sugestão vai ser essa combinação dos últimos 3 dígitos do CFOP mais a variação. Porque se é dentro ou fora do estado, ele pega pelo cadastro do terceiro. Então, no caso, eu tenho uma sugestão para compra com o final 102, 556 e 101.
E o exemplo que eu deixei para vocês de fórmula foi baseado na operação fiscal. Então, a gente está trabalhando com a operação fiscal 103 nesse documento. Se eu vier olhar a linha da 103, o final do CFOP dele é 102. Então, se eu for confirmar aqui na linha, eu tenho meu CFOP 2, porque ele é do Rio de Janeiro, 102, que foi a regra que eu sugeri. Então, ele já trouxe tudo que tinha dentro do CFOP 2102, variação 1. Se eu fizer um túnel aqui, a gente consegue comparar. Aí, observação para esses cadastros, assim como sugestões de CFOP e regras fiscais, porventura, o lançamento de um pedido ou o lançamento de uma nota apareceu uma sugestão errada, uma aplicação de uma regra errada, muito cuidado para reescrever essa regra ou para excluir essa regra e criar nova, porque possivelmente ela foi criada por alguém validando algum cenário. Então, para algum cenário, ela foi correta uma vez. Então, não é porque ela está errada para uma nota que vai mexer nela. O ideal é o responsável ter o domínio realmente de todas as regras que tem dentro do sistema, mas porventura ou numa abertura de chamado, cria-se uma regra nova, não mexe nas regras existentes. Então, eu criaria uma outra regra, por exemplo, eu posso até trocar prioridade aqui. Se eu colocar uma regra 2 e eu quero uma outra variação do 556, colocar uma variação 2 aqui. Algum CST lá é diferente. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a minha regra. Pode ser por NCM, pode ser por categoria de cliente, um cliente específico, ou então eu tenho uma redução na base de cálculo, então eu tenho uma outra variação do meu 101 aqui, com redução de ICMS. Aí eu faço o meu filtro do NCM, ou no próprio artigo, vou fazer um aqui. Então, eu escolhi a tabela Item Master e vou lá procurar a NCM. Então, se o meu NCM for igual a XXX, eu quero que ele aplique essa regra do final 101, que a variação é 2. E dentro dessa variação 2, vai ter um CST que eu desejo lá dentro. Então, pode ver que eu deixei a prioridade 2 aqui. Ele automaticamente vai intercalar. Ele vai passar para cima do outro. Olha lá, esse aqui virou a prioridade 3 e o antigo virou a prioridade 4. Então, para corrigir regras, eu não preciso necessariamente desfazer o que estava anteriormente. Eu tenho que saber o que o sistema está analisando e encaixar a minha regra nova ali no meio. Possivelmente colocando o máximo de critérios que der. Que aí ele realmente só vai cair nessa linha quando todas as condições foram atendidas. Essas colunas aqui são essa condição verdadeira e essa condição verdadeira, então não é ou essas colunas aqui. Então vou salvar. Voltando na encomenda de compra, esse é o segundo passo, eu fazer o CFOP aparecer aqui. Posso gravar. Quando eu gravo, o sistema vai olhar as minhas regras cadastradas dentro do sistema, ele vai linkar o cenário e as alíquotas que estão dentro desse cenário e vai preencher essa aba para a gente, que é como se fosse o espelho da nota. Ela tem aqui o total, então o meu valor da mercadoria deu 12.500, 1.250 possivelmente de IPI e o total da nota. Aqui ele tem como ele calculou cada imposto. Então, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Como que eu sei cada regra que o sistema escolheu? Aqui no menu da direita, a gente tem
Cadê? Aqui, legislação brasileira. Visualizar lógica de cálculo. Então, eu posso vir aqui e o sistema me dá o rastro de quais regras ele achou e quais ele aplicou para cada imposto. Então, para o cálculo de IPI, lá, ele encontrou 4 regras e aplicou a RTax 2001. Então, dentro da RTax 2001, tem... Cadê a alíquota dele? Base de cálculo... Só tem o valor aqui, não está mostrando a alíquota. A mesma coisa para o ICMS, aqui ele fala o PIS e COFINS, a alíquota do PIS e COFINS. Ele identifica que o estado é do Rio de Janeiro e eu sou de São Paulo, e já pega pela alíquota padrão de destino e origem a alíquota e aplica. Então eu vou mostrar para vocês agora a terceira etapa, que é o cadastro das regras fiscais. Então, ainda dentro de base de dados, eu tenho essa dupla aqui, regra de cálculo de imposto, que é apelidada de RTax, e variáveis de cálculo de imposto, que é apelidada de VTax. Então, elas trabalham em conjunto. Cada RTax pode ter todos os impostos, assim como pode ter um único imposto configurado. Então, a orientação que eu costumo passar é de serviço. Como todos os impostos de serviço estão em uma única aba, é cadastrar uma regra de imposto para cada cenário de serviço. Então, como o serviço, a maioria dos fornecedores são simples e cada cidade tem sua alíquota, ou cada enquadramento tem sua diferença, eu oriento fazer o link entre o fornecedor e o serviço prestado. Pode ser feito pela LC 116, aí a regra tem uma infinidade de possibilidades. Mas no caso eu cadastrei uma regra para serviço. PCC, que é PIS, COFINS, CSLL, 0,65, 3 e 1, e com o imposto retido na fonte de 1,5. Então, se eu vier aqui, olhar, ó, minha aba de ICMS, está considerado ICMS não, IPI não, PIS e COFINS. Esse PIS e COFINS é de mercadoria, não é sobre serviço. Aí não é importação. Serviço. Então, ó, PIS e COFINS, eu vou considerar sim. A alíquota do PIS, 0,65. A alíquota da COFINS, 3. Nesse caso, eu não coloquei como retido na fonte. Considerar CSLL 1. Na verdade, vou até colocar aqui depois. Aí, os demais impostos, não, só quero o imposto de renda, considerar sim. A alíquota do imposto de renda, 1,5. Então, aqui eu criei 2 cenários para serviço. O outro serviço tem o ISS retido na fonte de 2 e um INSS de 1. Então, novamente, eu vou lá em serviço. Todos os outros serviços que eu não utilizo, eu deixo como não. E no ISS eu coloquei sim. Usar a alíquota padrão, não. A alíquota padrão é um cadastro. Assim como eu tenho um cadastro das alíquotas padrões de ICMS, eu posso ter de ISS, QN lá, qualquer natureza. Mas eu coloquei, setei na própria regra qual que é o ICMS que eu quero utilizar. Que eu posso usar essa regra para vários serviços diferentes. E ele é retido na fonte. Então, o serviço dá trabalho para parametrizar, mas a execução dele é muito simples. Não costuma dar erro no dia a dia. Agora, os impostos são mais delicados. Então, sugestão, separar o cadastro por range de código. Então, eu comecei a faixa do 1.000, do cadastrar ICMS. Então, cadastrei uma regra para ICMS isento, coloquei considerar ICMS sim, alíquota padrão sim, mas marquei aqui, ó, isento, suspenso, não tributável. Então, no CFOP, vai dizer que incide ICMS, mas a CST vai ser uma ICMS isenta, suspensa, não tributável, algo no sentido, e ele vai achar essa regra aqui. Assim como eu deixei criado
uma regra de ICMS 4% para origem importada, interestadual para consumidor final. Aí, o que eu coloquei nela? Considerar ICMS sim, partilha de ICMS, alíquota padrão não, porque eu cravei a minha taxa igual a 4%, 100% do ICMS pago no destino e a alíquota padrão no destino. Então, o próprio sistema já calcula a alíquota interestadual, baseado nessas informações. Criei uma regra para ICMS padrão. Então, quando eu digo que a alíquota é padrão igual a sim, o sistema vem buscar as informações nesse cadastro. Nossa, tem que acelerar. Aqui, ó, alíquotas do ICMS. Então, eu cadastrei basicamente só de São Paulo e uma do Rio de Janeiro para eu fazer esses exemplos. Então, quando eu seleciono o estado de São Paulo, eu tenho todos os demais estados aqui e eu coloco as regras. Então, o sistema vem cadastrado com a alíquota vigente. Se em determinado momento a União, na verdade o Estado, altera uma alíquota dessa, o próprio responsável pelas informações pode vir selecionar o Estado e alterar a alíquota. Não precisa ficar refém de uma atualização do sistema para corrigir a alíquota padrão. Aqui eu cadastro minhas regras, então eu tenho essas do ICMS. Mesma coisa para IPI. IPI eu vou deixar não no ICMS, vou deixar sim no IPI e dizer qual que é a minha taxa. Então, considerar ICMI, IPI, sim, isento, suspenso, não tributável, porque eu criei uma regra para isento, e eu criei uma segunda para IPI de 10%. Então, eu vou considerar a IPI sim, regra 10. Então, aqui levanta quais são os NCMs que o cliente trata e quais são as alíquotas aplicadas a cada NCM. Aí você cria uma regra só. Aí depois lá nas VTAX você diz quais são os cenários. Uma regra para cada alíquota. Mesma coisa PIS e COFINS. Então eu criei uma regra para PIS e COFINS com a alíquota do enquadramento da nossa empresa. Então 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS. E criei uma segunda regra para isento. Então, essa aba é só cadastro de alíquota de imposto. Então, eu vou identificar quais são as alíquotas que eu pratico de ICMS, vou criar todas as alíquotas que eu pratico. Quais são as alíquotas que eu pratico de IPI e quais são as de PIS e COFINS. Na VTAX, a gente dizer quando cada alíquota dessa é aplicada. Então, eu tenho minhas prioridades. Então, a regra número 1 era a minha regra de serviço. Quando que eu vou aplicar essa regra de serviço? Um tipo de operação de compra, o parceiro de negócio 3 e o artigo SVT, Serviço Tomado 0001. Então, somente quando essa condição for atendida, eu vou aplicar a regra de cálculo 1. Se não for, ele vai passar para a linha de baixo. Aí ele vai passar toda a linha e vai ver se a regra é aplicável. Se for aplicável, ele para. Senão, ele vai rodar todas as linhas que você criar. No caso de mercadoria. Então, essa faixa do 1000 aqui, a gente já separa lá até para facilitar a visualização aqui. Eu sei que essas regras são de ICMS. As que começam com 2 de IPI, as que começam com 3, eu sei que é PIS e COFINS. Então, quando eu dei entrada numa nota e só o ICMS deu errado, eu sei que a faixa que eu tenho que analisar é essa. Eu peço para visualizar a lógica de calcular, vejo qual R-Tax ele aplicou e venho aqui e vejo por que ele caiu nessa linha. Aí, se tiver algum erro, eu posso criar uma nova linha com uma prioridade maior, com mais filtros. Ou colocar o filtro que está faltando nessa linha para ele continuar lendo e achar a linha correta que eu gostaria que ele aplicasse. Então, só para exemplificar, eu deixei criado aqui, por exemplo, filtros por categoria. Então, categoria de artigo de revenda. Eu deixei criado as linhas de IPI baseado em NCM. Então, quando for esse NCM, vai aplicar
vai aplicar essa regra. Assim como a gente tem os campos de expressão. Aí, campos de expressão é mais difícil do cliente ter autonomia para usar. Normalmente, vira chamado e suporte e consultoria quem tem que definir essas regras aqui. Aí, quanto mais complexo for o cenário, mais regras a gente vai ter. Então, o standard trabalha dessa forma. Eu tenho que cadastrar a operação fiscal, tenho que cadastrar o CFOP. Não é obrigatório, mas é muito prático que se cadastre as sugestões do CFOP. Tenho que cadastrar as regras fiscais, tenho que cadastrar os cenários que são aplicados, as VTACs. Então, isso permite a gente entrar numa encomenda de compra. Eu já até tenho ela aberta aqui, vou dar um novo. Vou pegar esse 4 aqui. Eu não sei qual dos dois que eu linkei com esse fornecedor, mas vou escolher o primeiro. Quantidade 1, preço bruto. Não casei meu exemplo. Deixa eu voltar aqui, pegar minha regra lá. Só para mostrar o resultado dessas configurações. Regra de cálculo 1, fornecedor 3. Regra de cálculo 2, fornecedor 4. Eu escolhi aqui, foi o 4. Então deve ser o segundo serviço. Deixa eu excluir essa linha. E vou lançar o serviço de vigilância. Então aqui ele aplicou a regra que eu tinha criado, com a retenção do ISS de 2%, retido na fonte, e do INSS de 11%. Então, as regras que eu tenho cadastradas, as alíquotas, são aplicadas de acordo com os cenários, que são as VTACs. Então, lá eu tinha criado uma linha que relacionava esse fornecedor de serviço a esse serviço prestado. Então, ele achou essa relação, ele aplicou minha regra. Então, de uma forma bem resumida, seria essa metodologia que o sistema, tanto para compras quanto para vendas, ele aplica. Agora, nosso tempo está apertado, eu vou mostrar para vocês como que é o desenvolvimento da UTEC, chamado gestor fiscal. Que, na verdade, para lembrar, todas essas regras standard foi puxado, porque eu estou há 1 ano na UTEC e a gente acostuma muito fácil com as facilidades. Então, como que é a parametrização da regra fiscal nos clientes do TEC? A parte inicial de parametrização é igual, então eu vou continuar precisando ter as operações fiscais da mesma forma que é parametrizado. E dos dados de base, eu vou ter também a mesma quantidade de variações de CFOP. Então, esses dois relacionamentos são iguais. Mas essa parte de baixo, que são as configurações das RTACs, das VTACs, e de como que é sugerido o CFOP,
posso dizer que otimizado. Que quando eu entro nessas funções, eu tenho que digitar minhas fórmulas. Então, eu tenho várias colunas aqui, mas eu não sei fazer as fórmulas. E o que a Otec observou e melhorou, tanto para o consultor, para ganhar tempo na implantação, quanto para o suporte, num pós-go live, e para o cliente, para o dia a dia, foi tornar as fórmulas, campos, numa ecrã. Então, quando eu entro aqui, fico em dados de base, no final de dados de base eu tenho o gestor fiscal. Quando eu venho aqui em sugestão de CFAP, dentro do gestor fiscal, ele me traz para essa tela que o que eu preencher aqui vai traduzir em sugestões lá. Então, eu dou um novo, vou colocar aqui, teste de venda. Produção. Digo qual que é o meu estabelecimento. Vai ser uma sugestão de venda que eu vou fazer. Conceito. Eu posso escolher todos, só devolução de venda. Vou deixar todos, porque isso não vai me impactar. Então, eu posso escolher filtro de produto, categoria de produto, origem do ICMS, NCM. Então, foi identificado a experiência dos consultores, o que eles mais utilizavam na implantação e os campos mais utilizados para fazer a sugestão de CFAP está traduzido nessa ecrã. Então, eu vou fazer uma sugestão pela categoria. Então, vou colocar a categoria produto acabado. Então, quando eu fizer uma venda de um produto acabado, qual que é o CFAP que eu quero que ele me sugira? CFAP 101 final, variação 1. Aqui eu ainda posso colocar um determinado estado, determinado cliente, por determinada operação fiscal. Por exemplo, vou colocar venda para industrialização. Então, eu crio. Só um detalhe, ou utiliza o standard ou utiliza o gestor fiscal, porque quando a gente dá o comando de atualiza sugestões, ele sobrescreve a função standard. Então, todas as regras que eu tinha criado manualmente para mostrar para vocês até agora, não vai ter mais lá. Vai ter essa regra que eu acabei de gerar aqui. Então, daqui a pouco a gente vai lá conferir o resultado. Mas deixa eu mostrar para vocês os demais campos aqui embaixo. Essa parte dos parâmetros de legislação brasileira são funções standard, assim como a parte dos cadastros. O diferencial aqui é que ele resumiu as funções que estavam em diferentes menus, algumas em parametrizações, outras em dados de base, e colocou tudo próximo para facilitar a gestão. Mas o que interessa para a gente é essa última coluna aqui. Então, eu não preciso parametrizar os cenários standards, posso dizer assim. O que é o standard para o ICMS? O standard por ICMS é a tabela de origem e destino. Então, tudo que eu tenho cadastrado aqui dentro de origem e destino, o sistema já assume para mim que ele é o standard. Então, se eu fizer uma venda hoje, ele vai relacionar São Paulo com a origem do meu cliente e vai aplicar a alíquota. Então, esse é o padrão do ICMS. Qual que é o padrão do IPI? O padrão do IPI é a tabela TIP. Então, por NCM, no cadastro do NCM foi criado um campo para importar isso. Já tem um modelo de importação que você importa a tabela TIP, para cada NCM ele já associa a sua alíquota. Então, eu não preciso criar RTax relacionando NCM à alíquota de IPI, NCM à alíquota de IPI. Não. O novo padrão do IPI do sistema é a tabela TIP. Se eu precisar de uma regra diferente disso, por exemplo, um IPI isento, aí eu vou criar uma única regra dizendo que naquele cenário o IPI é isento. Eu não preciso criar os outros. Qual que é o meu padrão para PIS e COFINS? Meu padrão para PIS e COFINS é parametrizado. Lá no início do treinamento eu tinha falado que tinha campos desenvolvido aqui dentro, fica dentro do estabelecimento. Então, esse meu estabelecimento é lucro real,
porventura, eu tenho a alíquota do PIS e COFINS cadastrada para o meu estabelecimento. Então, toda movimentação que eu fizer e disser que a minha alíquota PIS e COFINS é padrão, é aqui que o sistema vai vir buscar quais são as alíquotas padrão. Aí, novamente, eu só preciso criar uma regra se eu precisar de um cenário que a alíquota seja diferente. Por exemplo, se eu estiver comprando de um cliente simples nacional, eu não vou aplicar essa regra. Lucro presumido também não. Ou se eu fizer uma remessa que é isento, aí eu vou criar só uma regra dizendo que determinado CFOP ou determinada operação fiscal, PIS e COFINS é isento. Então eu vou voltar aqui. Então, ICMS eu tenho mais cenários. Então eu tenho meu cenário padrão, que é a alíquota do ICMS, e eu tenho também outras possibilidades de trabalhar. Então ele segue uma hierarquia. Por exemplo, eu posso cadastrar tabela de pauta. Então, vou abrir uma outra aba aqui, essas funções. Novamente, a gente tende a seguir a sequência que está ordenado no menu. Então, eu venho gestor fiscal. Meu primeiro parâmetro para o gestor fiscal vai ser essa função, parâmetros fiscais. Dentro dela, eu vou dizer qual que é o meu contador de RTax, e eu já posso deixar cadastrado qual que é a alíquota para importação, para as origens. Então, nesse caso aqui, eu disse que minha alíquota do ICMS de importação é 4% quando a origem do meu produto for 1. Então, eu não preciso criar uma regra para dizer que o ICMS vai ser 4, porque todo produto que tiver cadastrado com origem 1, ele vai aplicar essa regra para mim. Esse parâmetro IOB tem que ter a licença do IOB, então ele importa as alíquotas que são identificadas lá no IOB para cá. Regras fiscais eu vou mostrar na sequência. E esses são os cadastros vamos dizer assim, com mais peso para o ICMS. Então eu posso vir nessa função ICMS exceção, fazer registros aqui dentro. Aí o registro que eu fizer aqui vai sobrepor a minha alíquota padrão, assim como o ICMS ST e pauta. Aqui, ó, exceção. Eu só dar um novo, seleciono meu produto, então, kit de chaves. Então, esse produto comprado dentro do Maranhão com destino São Paulo, ele pode ter uma alíquota, sei lá, vou colocar um caso bem louco aqui, 40. Então, essas aqui são parametrizações paralelas do ICMS. Pode ser que o cliente tenha cenários para utilizar, como não é obrigatório. O grande ganho do sistema está em não precisar cadastrar as alíquotas que o sistema entende como um novo padrão. Cadastro de ICMS-ST. Esse daqui é bem utilizável. Então, por produto, eu seleciono origem, destino e coloco qual que é a minha alíquota interna. Eu tenho poucos produtos aqui para usar de exemplo. Eu coloco qual que é a origem, qual que é a alíquota interna, qual que é o MVA original. Aqui eu tenho o MVA ajustado automaticamente ou não, bem parecido com a RTax normal, só que com outra configuração de VTax, vamos dizer assim.
Artigos gestor fiscal. Todo artigo estabelecimento que eu crio tem uma aba nova lá dentro, pelo desenvolvimento, que chama artigo gestor fiscal, que tem exatamente esse layout. Então, eu posso dizer que o IPI para esse produto dentro desse estabelecimento, ele vai olhar no cadastro do artigo, aí ele vai olhar aqui, ou ele vai olhar no cadastro do NCM. Então, ele vai lá no NCM e vai olhar qual que é a alíquota que está escrito lá dentro. Aqui no menu da direita, a gente já tem também alguns túneis que eu posso usar. Então, aqui eu estou nesse artigo, eu posso vir aqui no NCM e conferir qual que é a alíquota que está do IPI lá dentro. Assim como o PIS e COFINS. Eu posso deixar selecionado aqui que o padrão é do estabelecimento, ele sempre vai lá olhar o 165 e o 7,6. Assim como eu posso deixar dentro do NCM uma alíquota especial para esse NCM, ou no próprio cadastro do artigo. Então, ele vai vir aqui e vai olhar esses dois campos. Quando que eu vou precisar criar regras? Quando o meu cenário não se encaixar nessas funções individuais. Então, por exemplo, aqui dentro de regras fiscais, aqui tem uma de teste só, eu vou criar criar uma entrada de simples remessa, vamos dizer assim. Então, destinação, eu vou deixar outros. Então, essa primeira ecrã e a ecrã de exceções são filtros. Então, aqui eu preencho meu cabeçalho e aqui eu tenho filtros. Eu posso fazer filtros por CFOP, por variação da CFOP, por KNAI, por produto, por categoria de produto, por parceiro de negócio. Se for serviço, pela LC 116. Aí, se for produto, tem o NCM aqui no cabeçalho. No caso, como eu disse aqui que eu vou fazer uma entrada de amostra grátis, eu acho que eu tenho uma operação fiscal de amostra grátis. Tenho aqui, ó, 106. Então, quando for uma entrada de amostra grátis, eu não quero que o sistema olhe para as alíquotas padrão. Então, meu ICMS não vai mais ser origem e destino. Eu vou dizer aqui que eu vou considerar sim, que ele vai ser isento. Mesma coisa para o IPI. Eu vou dizer sim e vou dizer que ele é isento. Mesma coisa para o PIS e COFINS. Vou dizer sim e vou dizer que é isento. Não deve estar automático esse contador aqui. Bom, para ver isso aqui eu teria que ver lá na tabela os últimos contadores. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, mas se bem também que já deu 6 horas. Não sei se vai dar tempo de eu ver o que está acontecendo com essa regra. Bom, Thiago, acho que foi bem legal aí o compartilhamento das informações. É muito assunto para a gente tratar em uns 50 minutos, né? É muita coisa. Mas, assim, quem tiver alguma dúvida, alguma questão e depois quiser mandar algum e-mail, né? Pode mandar lá no e-mail treinamento, que a gente responde. Então, tá aberto aí os microfones aí. Obrigado, Thiago. Sensacional aí o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser fazer algum comentário, tá aberto aí. Que ninguém a gente pode ver, Otávio, posteriormente, se for o caso, a gente faz um vídeo com mais tempo para colocar no canal da Otec. Sim, sim. Aí fica mais detalhado o gestor fiscal lá. Não, a gente vai fazer algumas coisas, algumas novas ações. Vamos acabar essa parte dos treinamentos. Então, a gente vai disponibilizar lá no YouTube tudo isso aqui.
Bruno, obrigado aí pelo suporte também. E até a próxima, né, que é quarta-feira, né, a gente já tem aí já a nossa agenda na próxima quarta-feira. Espero aí que todos, né, participem novamente, tá bom? Então, valeu, obrigado a todos aí. Parabéns, time da Altec novamente, Otávio, Bruno, Thiago agora, iniciando. Foi muito bom mesmo. Parabéns para vocês. E vamos para mais um na quarta-feira. Ficamos no aguardo. Beleza, então, pessoal. Obrigadão. Valeu, aí James. todos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, obrigado a todos. Muito bom. Valeu, tchau, tchau.